Olá, olá, que tal? Nossa aula de hoje é sobre gliconeogênese. Vamos entender o que significa isso, para que serve a gliconeogênese e por que ela é tão importante para que a gente se mantenha vivo enquanto a gente não está ingerindo nenhum tipo de alimento. Vem comigo! Em mamíferos, algumas células são dependentes quase que exclusivamente de glicose como fonte de combustível. É o caso aqui da hemácia e as células do cristalino do olho, ok? Os neurônios também utilizam muita glicose. Imagine o seguinte: o nosso encéfalo, de modo geral, utiliza diariamente cerca de 120 gramas de glicose por dia. As hemácias, em comparação, utilizam em torno de 30 gramas de glicose por dia. Então, o sistema nervoso central, as hemácias e as células do cristalino do olho vão utilizar cerca de 150 gramas de glicose por dia. Tá? Então, é bastante coisa. Então, é necessário que a glicose se mantenha constante na circulação sanguínea, que a gente sempre tenha glicose disponível. Cabe um asterisco aqui para os neurônios, porque os neurônios eles não são exclusivamente dependentes de glicose. Apesar de eles utilizarem muita glicose, quando a gente fica muito tempo sem ingerir nada de alimento, de nutriente, o neurônio acaba tendo essa modificação metabólica que ele troca a utilização de glicose pela utilização dos corpos cetônicos, certo? Mas, de modo geral, sim, o encéfalo utiliza muita glicose ao longo do dia. O sistema nervoso central, de modo geral, utiliza muita glicose. Então, quando as reservas endógenas de glicose vão terminando, por exemplo, o glicogênio hepático, a gente tem um estoque de glicose ali na forma de glicogênio, só que não dura para sempre. Conforme vai passando o jejum, vai diminuindo esse estoque de glicogênio, porque essa glicose vai sendo liberada para a circulação sanguínea para ser utilizada por essas células que necessitam de glicose. Então, chega um momento que esse estoque termina. Por conta disso, a gente precisa de vias capazes de sustentar a glicemia durante esses períodos onde não se tem glicose sendo ingerida. E aí que entra a via que a gente vai falar hoje, que a gente vai estudar hoje, que é a via gliconeogênica, ou a famosa gliconeogênese. O que significa gliconeogênese? É a síntese de glicose a partir de substâncias que não são carboidratos. Olha só que interessante. No nosso organismo tem coisas que não são carboidratos e por essa via, a via gliconeogênica, a gente consegue pegar essas coisas e convertê-las em glicose. Olha que bacana. Quais são essas moléculas capazes de entrarem na via gliconeogênica? Eu mostro aqui para vocês, sem mistério. É o lactato. Está vendo aqui que ele entra na via, vai ser convertido em glicose? Outras moléculas, aminoácidos glicogênicos. Opa! Vejam bem, não são todos os aminoácidos que podem ser convertidos em glicose. São apenas os aminoácidos glicogênicos. Quais são? Daqui a pouquinho eu mostro, tá? Nós temos também o glicerol, que vai entrar na via gliconeogênica. O glicerol faz parte do triacilglicerol. Quando o triacilglicerol é fragmentado, sobra o glicerol, esse glicerol é liberado, entra na via gliconeogênica e também poderá ser convertido em glicose. A gliconeogênese ela ocorre em todos os animais, ocorre em vegetais, ocorre em fungos e ocorre também em micro-organismos. Quando que ocorre a gliconeogênese? Em que momento que ocorre essa via? Bom, essa via vai ser necessária em situações onde nós não estamos ingerindo nenhum tipo de nutriente. A gente vai chamar isso de jejum. Então, em uma situação onde a gente está num jejum prolongado, sei lá, a partir de 8 horas, por exemplo, enquanto a gente está dormindo, a gente está em jejum, não é? Então, durante o sono, por exemplo, a gente utiliza os estoques de glicogênio. Porém, esses estoques vão diminuindo, aí entra em ação a via gliconeogênica. Pegaram? Em outra situação que ocorre a via gliconeogênica é um exercício intenso. Se você está fazendo exercício com alta intensidade, os estoques de glicogênio do músculo e os estoques de glicogênio do fígado diminuem rapidamente. E por conta disso, a glicemia tem que ser mantida de algum modo. Quem mantém é a via gliconeogênica, tá? E outras situações onde ocorra também uma alta demanda energética, a via gliconeogênica vai estar predominante para fornecer essa glicose para o sangue. Onde ocorre a gliconeogênese vai ocorrer, falando agora em mamíferos, exclusivamente mamíferos, vai ocorrer nas células do córtex renal,
vai ocorrer também em células do epitélio intestinal, mas de forma mais intensa, mais predominante. Quem vai fornecer quase toda a glicose necessária durante o período de jejum é o fígado. Então, o papel central de fazer gliconeogênese vai ser do fígado. Tá? Então, uma vez que esses tecidos conseguem produzir essa glicose vai ser liberada na circulação sanguínea para abastecer as células que necessitam exclusivamente de glicose. Nessa imagem, nós temos uma visão geral da via glicolítica e também da via gliconeogênica. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização. Olha só. Então, aqui na esquerda nós temos a glicólise e aqui na direita nós temos a via gliconeogênica, certo? Então, vejam bem, a glicólise começa com a oxidação da glicose e vai terminar formando piruvato lá embaixo. Já vou mostrar. E enquanto que a gliconeogênese é o contrário. A glicose vai ser o último passo da via, a última etapa da via. Então, olhando uma visão aqui de baixo, ó, a glicólise termina com piruvato, enquanto que a via gliconeogênica pode começar através do piruvato ou de as outras moléculas que eu falei anteriormente, que nós já vamos detalhar etapa por etapa para isso ficar bem claro, tá? Mas por que eu estou mostrando aqui para vocês as duas vias? Porque 7 enzimas são compartilhadas entre a via glicolítica e a via gliconeogênica, tá? Mas isso não significa que elas são simplesmente opostas. Uma via é oposta à outra. Não é assim que funciona, tá? É um pouco mais complexo que isso. Outra característica interessante é que as duas vias vão ocorrer no citosol. E se as duas vias ocorrem no citosol e compartilham muitas enzimas, isso significa que é necessário que ocorra uma regulação muito restrita e uma regulação recíproca e muito coordenada, tá? Então, porque uma via não poderá estar sendo operada enquanto a outra estiver sendo operada. Elas são opostas, tá? Lembrem disso. Então, por isso, precisa-se de uma regulação coordenada e recíproca. Agora eu vou falar etapa por etapa o que está acontecendo na via gliconeogênica. A primeira reação da via gliconeogênica é a conversão de piruvato a fosfenolpiruvato. Vamos dar uma olhadinha com um zoom aqui. Então vejam bem, o piruvato será convertido em fosfenolpiruvato. Como acontece isso? Com o auxílio de duas enzimas, a piruvato carboxilase e a fosfenolpiruvato carboxicinase. Eu tenho essa reação mais detalhada aqui nesse canto aqui, ó. A gente pode ver melhor isso que está acontecendo. Então, o bicarbonato será utilizado. O bicarbonato nada mais é do que o CO2 que está solúvel, tá? Então, o bicarbonato vai ser utilizado nessa reação juntamente com o piruvato. Então, quem liga o bicarbonato com o piruvato vai ser piruvato carboxilase com a energia oriunda de uma molécula de ATP. A piruvato carboxilase necessita um cofator que é a biotina. Sem biotina, essa enzima aqui não funciona, certo? Então, o que acontece? A piruvato carboxilase ela faz essa reação acontecer, gerando oxaloacetato. Vejam que aqui tem um detalhe bem importante. Bem importante. Essa enzima aqui, a piruvato carboxilase, é uma enzima de mitocôndrio. Lembra que eu falei no slide anterior que a reação, a gliconeogênese e a glicólise ocorriam no citosol? Pois bem, essa etapa aqui, apenas essa etapa, ela vai acontecer na mitocôndria. E no próximo slide eu vou detalhar o que está acontecendo aqui. Então, a piruvato carboxilase gerou oxaloacetato. A partir disso, o oxaloacetato ele vai ser convertido em fosfenolpiruvato. E aí entra a ação da fosfenolpiruvato carboxicinase. Da onde vai vir a energia para essa reação acontecer? Do GTP, que é uma molécula muito parecida com o ATP, certo? Então, também vai ocorrer transferência de fosfato aqui. Olha o que acontece com o carbono que foi incorporado lá em cima na reação. Ó. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Tá vendo? Ó, que está rosinha aqui, esse do bicarbonato. Olha só o que vai acontecer. Vai haver uma modificação na molécula e esse carbono será removido na forma de CO2. Aquele bicarbonato que foi utilizado lá no início da reação vai ser removido nessa fase aqui pela fosfenolpiruvato carboxicinase. Com isso, então, a gente termina com uma molécula de 3 carbonos, que é a fosfoenolpiruvato, tá? Agora eu vou voltar nossa atenção para a piruvato carboxilase, essa enzima aqui que está lá na mitocôndria. Então, nesse próximo slide aqui, ó, vou ter desenhado aqui uma mitocôndria e aqui está a piruvato carboxilase. Vendo que tem duas? Bom, porque tem duas vias distintas aqui, eu vou falar dessas duas vias. Mas o que está acontecendo nessa primeira via? Piruvato está sendo convertido em oxaloacetato pela piruvato carboxilase.
ainda dentro da mitocôndria, o oxalacetato será convertido em fosfenolpiruvato. Tá vendo? Pegou a visão? Ó, piruvato, oxalacetato, fosfenolpiruvato. Tudo dentro da mitocôndria. Vou voltar aqui, ó, só para ficar bem claro do que a gente está falando. Nós estamos nessa etapa aqui, ó. Então, o piruvato carboxilase, oxalacetato, fosfenolpiruvato carboxilase, formando fosfenolpiruvato. Então, por essa via aqui que eu mostrei para vocês, tudo isso aqui aconteceu dentro da mitocôndria. Beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa via de número 2. Na nossa via de número 1, o que vai estar acontecendo? O piruvato também, do mesmo modo, vai ser convertido em oxalacetato. Porém, o oxalacetato será convertido em malato, pela malato desidrogenase mitocondrial. Olha só o que aconteceu. O oxalacetato ele foi reduzido a malato. O malato ele pode sair da mitocôndria. Tá? O malato pode, porque tem um transportador aqui, tem uma lançadeira. O oxalacetato não pode sair da mitocôndria. Então, por isso que a gente tem duas maneiras, duas possibilidades de liberar esse oxalacetato da mitocôndria. A gente não tem transportador de oxalacetato, tá? Isso é bem importante. Então, o oxalacetato precisa ser convertido em outra coisa para sair da mitocôndria. Ah, mas o fosfenolpiruvato, que vai participar diretamente da gliconeogênese, conseguiu sair. Por quê? Porque ele tem um transportador para ele. Tá? Aqui a célula utilizou uma artimanha, né? Ela converteu o oxalacetato em malato e olha o que vai acontecer. Uma vez que o malato esteja lá no citosol, tem uma enzima, malato desidrogenase citosólica, tá vendo que é a mesma enzima? Só que aqui está no citosol, então é citosólica, é uma isoforma. O malato será convertido em oxalacetato e então ser convertido em fosfenolpiruvato pela enzima fosfenolpiruvato carboxinase citosólica. Mais um detalhe importante, nós temos a fosfenolpiruvato carboxinase citosólica e olha aqui ó, na via número 2, fosfenolpiruvato carboxinase mitocondrial. Tá? Então, nós temos diferentes opções aqui para fazer com que esse oxalacetato saia da mitocôndria e então participe da via gliconeogênica. Por essa via aqui, ocorre predominantemente em situações onde se necessite do poder redutor de NADH. Está vendo que os elétrons e o próton que estavam dentro da mitocôndria, eles também são transportados para fora, ou seja, em situações que a célula precisa de elétrons aqui fora, e essa lançadeira aqui vai ser excelente, porque vai fornecer esse poder redutor aqui do NADH. Só que em situações, no caso da via 2, onde tem uma alta concentração de lactato, vamos supor aqui, ó, em que momento que está acontecendo uma alta concentração de lactato? Bom, durante um exercício vigoroso, por exemplo, grande concentração de lactato é gerada no músculo, do músculo vai para a circulação sanguínea e vai para o fígado. No fígado, então, o lactato poderá ser convertido ainda no citosol da célula, lá do hepatócito, em piruvato. A lactato desidrogenase converte o lactato em piruvato, e o piruvato tem transportador na mitocôndria, então o piruvato vai acabar entrando nessa via. Uma vez formada a molécula de fosfenolpiruvato, ela vai passar por diversas etapas até chegar nessa enzima aqui, ó, frutose 1,6-bifosfatase 1, que é uma enzima importante de regulação dessa via. Então, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo até a chegada nessa enzima aqui. Apliquei um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, vejam só. Fosfenolpiruvato será convertido em 2-fosfoglicerato, aí então em 3-fosfoglicerato. A próxima reação aqui é uma reação acoplada à hidrólise de ATP, então um ATP será investido para formar uma molécula de 1,3-bifosfoglicerato. Na sequência, um NADH será utilizado para fazer a conversão de 1,3-bifosfoglicerato em gliceraldeído 3-fosfato, para formar então a frutose 1,6-bifosfato. E agora que entra em ação a enzima frutose 1,6-bifosfatase 1, que é uma enzima oposta em relação à glicólise. Então percebo que nesse ponto aqui das duas vias, nós temos enzimas diferentes, tá? Fosfofrutocinase 1 é da via glicolítica, ou seja, uma reação oposta, enquanto que a frutose 1,6-bifosfatase 1 é uma enzima para a via gliconeogênica. Então, o que acontece nessa reação aqui é a conversão de frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. A energia é oriunda da hidrólise do fosfato que está localizado no carbono 1. Então,
é uma reação termodinâmica desfavorável. Com essa hidrólise desse carbono 1 é liberado um fosfato inorgânico e a reação pode acontecer. Tá? Então, formou frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato será convertida em glicose 6-fosfato. E por fim, a terceira e última reação de contorno da gliconeogênese é a conversão de glicose 6-fosfato em glicose. Quem é que catalisa essa reação? É a enzima glicose 6-fosfatase. Então, está vendo aqui que a glicose tem um fosfato, esse fosfato aqui será removido na forma de fosfato inorgânico, liberando, então, glicose. Aonde que acontece isso aqui, essa reação? Essa aqui, ó, essa última, na membrana do retículo endoplasmático. Então, percebam que a glicose 6-fosfatase, essa enzima aqui, ó, ela está na membrana do retículo endoplasmático. Então, uma vez que a glicose 6-fosfato entre no retículo endoplasmático, a enzima catalisa a reação, liberando esse fosfato inorgânico, e a glicose, então, pode ser liberada através do transportador de glicose número 2, o GLUT2. Assim, essa glicose, então, vai para a circulação sanguínea. Próximo passo agora é eu demonstrar para vocês aonde as moléculas que não são carboidratos entram na via para serem convertidos em glicose. Então, o primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês é o glicerol. Tá? Então, o glicerol, como eu falei anteriormente, ele é oriundo lá do triacilglicerol. Então, a gente está vendo aqui uma situação que está acontecendo numa célula do fígado, no hepatócito. Então, vejam bem, o glicerol ele será convertido em glicerol 3-fosfato pela enzima glicerol-sinase, onde tem a transferência de um fosfato aqui do ATP para formar o glicerol 3-fosfato. Na sequência, essa molécula aqui será convertida em dihidroxicetona fosfato, que ela entra nesse ponto aqui da via gliconeogênica. As outras moléculas que podem ser convertidas em glicose são os aminoácidos glicogênicos. Lembrem que não são todos aminoácidos que podem ser convertidos em glicose. Tá? O que acontece é que não é que eles serão incorporados diretamente, né, na via gliconeogênica. Esses aminoácidos não vão entrar numa etapa da via como foi o caso do glicerol que eu mostrei para vocês. Não. Os aminoácidos, primeiramente, eles vão entrar no ciclo do ácido cítrico de diferentes maneiras. Querem ver? Então, os aminoácidos que entram como piruvato na via gliconeogênica são alanina, cisteína, glicina, serina, treonina e triptofano. Fumarato, os aminoácidos que são convertidos primeiramente em fumarato. Então, o fumarato está aqui, ó. Esse fumarato será convertido até oxalacetato e aí, então, vai entrar na via gliconeogênica. Quais são os que são convertidos em fumarato primeiramente? São fenilalanina e tirosina. Os próximos são isoleucina, metionina, treonina e valina, que serão convertidos em succinil-CoA. Aqui o succinil-CoA. Então, esses aminoácidos aqui são convertidos em succinil-CoA, entram na via, convertidos em oxalacetato e pronto, via gliconeogênica. Alfa-cetoglutarato. Está aqui, esse ponto aqui do ciclo de Krebs. Ó. Quais aminoácidos entram ali? Arginina, glutamato, glutamina, histidina e prolina. A aspargina e o aspartato são convertidos diretamente em oxalacetato. E esse oxalacetato, então, pode entrar na via gliconeogênica, certo? Então, esses são os aminoácidos chamados glicogênicos. O lactato também pode entrar na via gliconeogênica para formar glicose. Basicamente é o seguinte, nós temos um músculo, que o músculo, em uma contração vigorosa, durante essa contração vigorosa, ele acaba produzindo bastante lactato, principalmente na ausência de oxigênio, obviamente, em hipóxia. Então, a contração muscular acaba resultando na produção de lactato. Esse lactato que é produzido vai ser liberado na circulação sanguínea e vai chegar até o fígado, onde vai acontecer a gliconeogênese. Então, o lactato será convertido novamente em piruvato e, a partir disso, será formada essa glicose. Uma vez formada a glicose pode sair do hepatócito, atingindo novamente a circulação sanguínea, e aí pode abastecer todos os tecidos que necessitarem. No caso do ciclo de Cori é o seguinte, então o músculo produziu o lactato, esse lactato então no fígado é convertido em glicose pela gliconeogênese e essa glicose se torna disponível novamente para o músculo que está em contração. Portanto, formou um ciclo. Quem falou e abordou e demonstrou algumas enzimas relacionadas a esse ciclo foi esse casal aqui de cientistas, que é o casal Cori. Uma outra observação que eu tenho que mencionar aqui é que as hemácias produzem bastante lactato, visto que essas células não têm mitocôndrias. Por não ter mitocôndria, o metabolismo é anaeróbio. Então, o lactato na verdade, o piruvato das hemácias, do final da via glicolítica, é convertido em lactato, e esse lactato também vai para o fígado, onde será convertido em glicose, se for a necessidade daquele momento. O próprio anil-CoA também é uma molécula que pode ingressar
na via gliconeogênica. Só que vejam bem, abram um parênteses bem importante aqui. A quantidade de propionil-CoA gerada a partir da oxidação de ácidos graxos de cadeia ímpar é muito baixa. Não é nem relevante para disponibilizar glicose para os outros tecidos, tá? Mas é importante que vocês entendam e vejam o mecanismo e saibam que existe esse mecanismo, essas reações acontecendo, tá? Uma frase que é muito comum na bioquímica, e eu vou explicar ela para vocês agora, é a seguinte: gordura não pode ser convertida em glicose, tá? Os ácidos graxos não podem ser convertidos em glicose. Por quê? O que acontece? Na beta-oxidação, que é o processo de oxidação dos ácidos graxos, olha o que acontece. Vai sendo formada uma grande quantidade de acetil-CoA. Cada volta aqui da beta-oxidação, cada ciclo, é removido 2 carbonos de uma molécula grande de ácido graxo. Então, é formada uma molécula de 2 carbonos. Esse acetil-CoA vai ser oxidado completamente no ciclo de Krebs. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha num zoom aqui para a gente entender melhor o mecanismo. Olha só, o acetil-CoA, então, com 2 carbonos, entra no ciclo de Krebs, vai ser oxidado e prestem atenção aqui, ó. O que nós temos aqui? Um CO2 sendo eliminado. Se é um CO2, a gente está falando que um carbono está indo embora aqui, né? Aqui, na próxima reação, na reação 4, nós temos mais um CO2 sendo eliminado. Ou seja, o acetil-CoA tinha 2 carbonos, certo? Foram eliminados 2 aqui nessas 2 etapas, pronto. Então, essa molécula ela foi fragmentada. Esse acetil-CoA já não existe mais, né? Já foi oxidado no meio do caminho. Então, não tem como essa molécula, né, os carbonos, chegarem até o oxalacetato. O oxalacetato vai ser o responsável por entrar na via gliconeogênica. Não tem como. Ficou pelo caminho, beleza? Então, por isso que a gente diz, olha, gordura não pode ser convertida em glicose, justamente porque os carbonos são eliminados antes de chegar na etapa que vai iniciar a via gliconeogênica. Tá, mas e aí o propionil-CoA? Qual o mecanismo do propionil-CoA? Por que ele consegue? Por que essa molécula consegue? Primeira coisa, propionil-CoA tem 3 carbonos. Tá? Qualquer molécula de 2 carbonos não poderá ser convertida em glicose. O outro motivo é que terá uma sequência de reações que convertem o propionil-CoA em succinil-CoA, o qual vai entrar nesse ponto aqui do ciclo de Krebs. E aí, então, vai passar por todas essas etapas aqui do ciclo de Krebs até formar o oxalacetato. E aí, então, o oxalacetato será encaminhado para a via gliconeogênica. Então, vocês percebem o seguinte, além daquela molécula do propionil-CoA ter 3 carbonos, não foi perdido nenhum carbono nessas etapas aqui da via, porque entrou depois da etapa que elimina o carbono, dessa descarboxilação. Entenderam? Então, os carbonos vão ser preservados, por conta disso, a molécula poderá ser convertida em glicose a partir da via gliconeogênica. Mas eu quero afirmar isso de novo para vocês. A quantidade de glicose que é gerada a partir do propionil-CoA é insignificante, beleza? Não vai fazer a manutenção da glicemia, por exemplo. Então, a mensagem final aqui é: gorduras não podem ser convertidas em glicose. Por quê? Porque não existe conversão de acetil-CoA até glicose em mamíferos. Quem pode gerar glicose a partir de gordura são os vegetais e algumas bactérias. Veja que interessante. Bom, você sabe muito bem que as plantas fazem fotossíntese, né? Mas e a semente? A semente não pega sol e ela tem que germinar. Como é que acontece? E glicose sempre é necessária. Lembrem que a glicose é um combustível universal para as células. Então, todas as células vão utilizar a glicose. Se não tem fotossíntese acontecendo, está vindo glicose da onde? Não tem estoque que chega para uma semente se manter uma vida inteira ali só com glicose, né? Então, o que a semente tem? Bastante gordura. Se você come semente de girassol, sei lá, semente de caju, você pega uma tabela nutricional desses alimentos, está cheio de gordura, uma quantidade absurda de gordura, né? Então, essas células vegetais, elas conseguem pegar essa gordura e convertê-la em glicose. Quer ver como? Por esse mecanismo aqui, ó, o ciclo do glioxilato. Para que ocorra esse ciclo, é necessário que na célula que vai ocorrer tenha uma organela chamada glioxossomo. E veja a complexidade desse ciclo. Engloba o glioxossomo, engloba o citosol e também a mitocôndria. Todos esses 3 compartimentos vão participar dessa reação. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais claro a reação, para mostrar para vocês a reação acontecendo. Então vejam bem, acetil-CoA vai poder ser convertido em citrato, então isocitrato, em succinato, em glioxalato. Na etapa 4, um novo acetil-CoA vai estar ingressando nesse ciclo
E aí, então, essa molécula será convertida em malato e oxalacetato e o ciclo recomeça, tá? Isso aqui está acontecendo no glioxossomo. Até aqui a gente não viu nada acontecendo de glicose, né? Não formou nada de glicose. Mas vejam bem, por essa característica aqui de ingressar um novo acetil-CoA e nenhum carbono está sendo liberado dessa reação aqui, olha só o que acontece com o succinato. Ele é liberado aqui dessa organela, do glioxossomo, e é transportado lá para a mitocôndria. Na mitocôndria vai ingressar no ciclo de Krebs. Olha só, succinato, fumarato, malato. O malato vai usar aquela lançadeira que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, o malato vai sair da mitocôndria, vai ir para o citosol, vai ser convertido em oxalacetato e aí, então, vai entrar na via gliconeogênica. Tá? Então, nesse sistema aqui, utilizando o glioxossomo, é possível fazer a síntese de glicose a partir de gordura. Beleza? Então, lembrem-se disso. Nós, seres humanos, animais, não conseguimos converter gordura em glicose. Então, vamos dar uma olhada no custo geral da gliconeogênese. Vamos comparar aqui, tá? Nós temos a glicólise. O que aconteceu na glicólise? Uma molécula de glicose foi oxidada em 2 moléculas de piruvato, resultando na formação de 2 ATPs. Fechou? O que aconteceu na gliconeogênese? 2 piruvatos foram utilizados para formar uma molécula de glicose. Mas olha só quanto ATP e GTP foi investido, totalizando aqui 6. É energia pra caramba. Por que se investe tanto assim? Qual é o motivo desse investimento tão alto para formar apenas uma molécula de glicose? Pessoal, nós temos o piruvato, que é considerado uma molécula muito energética. Se ele for completamente oxidado, ele pode resultar na formação de mais de 10 ATPs. Então, a gente precisa investir esse piruvato em alguma coisa. E nada mais justo de fazer um investimento energético numa molécula que contém alta energia. Esse custo é bem justificável, porque então a gente pode oxidar esse piruvato, quando esse piruvato for oxidado, né? Resultando em muito mais ATPs, no caso mais de 10 ATPs. Vamos botar num contexto isso. Vamos supor que o fígado produziu glicose a partir de piruvato, certo? Então, essa glicose vai ser liberada do fígado, a glicose vai viajar pela circulação sanguínea, vai chegar até as células que necessitem de glicose. No momento que essa glicose for oxidada, na glicólise vai formar 2 ATPs, fechou? Só que se o piruvato, se for uma célula que possui mitocôndria, por exemplo, o piruvato vai ser completamente oxidado, resultando em muito mais de 10 ATP sendo formado. Ou seja, olha a visão. Aqui você investiu 6, mas se oxidou completamente o piruvato, resultou na formação de mais de 10 ATPs, ainda restaram 4 ATPs. Então, realmente é um investimento que vale a pena. Bem interessante, né? Chegamos na etapa agora de regulação. Vamos entender a regulação da via gliconeogênica. É importante frisar o seguinte: a glicólise e a gliconeogênese, elas são reguladas de maneira coordenada. É uma regulação recíproca. Por quê? Porque elas acontecem em um mesmo ambiente celular, porque elas compartilham de várias enzimas. Então, precisa de um ajuste muito bem coordenado de ambas as vias, porque enquanto o fluxo através de uma está acontecendo, a outra via deve estar inibida. E é sempre assim, é sempre essa gangorra. Quem controla essa gangorra? Principalmente os hormônios. Do lado esquerdo dessa ilustração, nós temos o hormônio glucagon. E do lado direito, nós temos a insulina. No meio, representado por uma cordinha, é o metabolismo. Então, o glucagon está puxando para um lado, a insulina está puxando para o outro. Um está indicando catabolismo e o outro está indicando anabolismo. O glucagon se opõe aos efeitos da insulina. A gente diz que esse efeito é contrarregulatório. Então, o glucagon tem um efeito contrarregulatório. Como funciona a sinalização? Sempre quando o glucagon está elevado, a insulina estará diminuída e vice-versa, ok? E qual a sinalização predominante nesses casos? Então, se eu tenho um predomínio, uma alta concentração de glucagon no sangue, do mesmo modo, eu terei uma concentração baixa de insulina. O que sinaliza isso? Alto glucagon, baixa insulina, isso sinaliza para gliconeogênese. Um contexto de um momento que está acontecendo isso, enquanto a gente dorme, 6 horas de sono, por exemplo, vai estar acontecendo isso aqui. Uma alta sinalização de glucagon, juntamente com uma sinalização de cortisol. Ok? Coloquei cortisol aqui, só para ilustrar que o cortisol também tem um papel importante, assim como a adrenalina tem, todos são contra-insulares, mas de modo geral, de modo bruto, o glucagon é o principal hormônio contrarregulatório da insulina.
Isso se tratando de metabolismo energético, ok? Então tá, nessa situação aqui nós temos gliconeogênese. Agora vamos para outra situação, onde eu tenho uma baixa concentração de glucagon no sangue e um aumento de insulina no sangue. Nesse tipo aqui de situação, a sinalização que as células entenderão é o seguinte: para fazer glicólise. Então, a glicólise estará ativa enquanto a gliconeogênese estará inibida. Entenderam a lógica? Alto glucagon, faço gliconeogênese. Baixo glucagon, o que vai operar vai ser principalmente a glicólise. Então, nós temos 4 enzimas que são reguladas, que são muito importantes para regular a gliconeogênese. Aqui, pessoal, é um outro tipo de ilustração da via gliconeogênica e também da glicólise. Então, de novo, a glicólise está aqui do lado esquerdo, enquanto que a gliconeogênese está do lado direito. Tudo que tem em vermelhinho significa que inibe uma enzima, enquanto que está em verde significa que ativa uma enzima. A primeira enzima que sofre regulação da via gliconeogênica é a piruvato carboxilase. Vocês lembram dela que a gente falou anteriormente? É aquela enzima que está lá na mitocôndria. E ela é ativada alostericamente pela alta concentração de acetil-CoA. Então, no momento que tem bastante acetil-CoA lá na mitocôndria, vai acabar ativando essa piruvato carboxilase e ela vai converter piruvato ao oxalacetato. A segunda enzima que vai também sofrer regulação, agora é uma regulação hormonal, por sinalização hormonal, principalmente, obviamente, por glucagon. O glucagon vai induzir um controle de síntese dessa enzima. Então, é a fosfenolpiruvato carboxinase. Não é que o glucagon ele vai entrar na célula e vai ativar diretamente a fosfenolpiruvato carboxinase, certo? A via vai ser estimulada por uma cascata de sinalização que foi induzida pelo glucagon. E a principal molécula envolvida na sinalização é o AMP cíclico. Ok? Nós vamos falar mais disso na aula de biosinalização. A próxima enzima da via que sofre regulação e é o ponto mais importante de regulação é esse aqui, ó, da frutose 1,6-bifosfatase. Essa enzima aqui, ela vai sofrer inibição pela alta concentração de frutose 2,6-bifosfato e também vai ser inibida pela alta concentração de AMP. Então, essa enzima ela só sofre inibição, ela não possui efetores alostéricos. Vamos dar uma olhadinha do outro lado, o que está acontecendo na glicólise? Vejam bem, a frutose de 2,6-bifosfato, quando está em alta concentração, estimula a enzima, a principal enzima de regulação da via glicolítica, que é a PFK1. Olha só, então, a frutose 2,6-bifosfato em alta concentração inibe a enzima da gliconeogênese e ativa a enzima da glicólise. Está vendo aquela sinalização recíproca que eu comentei antes com vocês? Está acontecendo aqui, estou mostrando para vocês. O outro ponto, a outra molécula que regula é o AMP. Então, o AMP é um inibidor alostérico dessa enzima aqui. Olha só o que acontece. Uma alta concentração de AMP e ADP estimula, mais uma vez, a PFK1. Ou seja, enquanto inibe uma enzima, ativa a outra. Bem interessante esse mecanismo, né? A presença de frutose 2,6-bifosfato ela é muito importante para a regulação, tanto da via gliconeogênica quanto para a glicólise. Quem sintetiza a frutose 2,6-bifosfato é uma enzima bifuncional, a chamada PFK2, ou fosfofrutossinase 2 barra frutose bifosfatase 2. Então, é uma enzima bifuncional, ou seja, uma enzima que possui duas funções. Ela consegue produzir, ela consegue formar frutose 2,6-bifosfato, assim como ela consegue remover esse fosfato da molécula, resultando na formação de frutose 6-fosfato. Tá? Então, é dessa maneira que se controla os níveis de frutose 2,6-bifosfato. Então, de modo bem simples, o que acontece? Quando tem uma ativação dessa frutose, dessa fosfofrutossinase 2, dessa enzima com a sigla PFK2, vai resultar na formação de frutose 2,6-bifosfato. Se tem um aumento de frutose 2,6-bifosfato, tem uma alta concentração, isso vai estimular o quê? A glicólise. Então, se eu tenho alta concentração de frutose 2,6-bifosfato, estimula a glicólise, porque vai ativar a PFK1, lá da via glicolítica. Se eu tenho uma redução de frutose 2,6-bifosfato, se está muito baixo, o que vai acontecer? Isso vai inibir a glicólise e vai estimular a gliconeogênese, ou seja, o efeito oposto. Vamos contextualizar isso aqui para ficar bem claro e bem simples o raciocínio, tá?
Imagina o seguinte, você está algumas horas sem comer, 2, 3, 4 horas sem comer. O que está acontecendo? Baixou a sua glicemia, tá? Baixa a glicose no sangue. Isso faz com que o glucagon entre em ação, o glucagon é produzido e liberado pelo pâncreas, o glucagon vai para a circulação sanguínea, a circulação sanguínea chega até o fígado. No fígado vai ter um receptor para o glucagon. Então o glucagon se liga nesse receptor e sinaliza para essa célula que está pouco nutriente do lado de fora e alguma atitude tem que ser tomada. Então quem sinaliza isso na parte interna da célula é um aumento do AMP cíclico. Então aumenta essa concentração e essa alta concentração de AMP cíclico dispara a atividade de várias enzimas. Então nós temos um aumento da fosforilação de enzimas. Esse aumento de fosforilação vai fazer com que ocorra a ativação da enzima frutose bifosfatase 2, que é essa enzima que eu estava falando aqui para vocês, tá? Do mesmo modo, como ela é uma enzima bifuncional, o que vai acontecer? Enquanto ativa de um lado, inibe do outro. Então, vai inibir a PFK2. Isso vai fazer com que ocorra uma diminuição da concentração de 2,6-bifosfato. Se diminuiu, o que vai acontecer? Não vai mais ocorrer glicólise por conta da inibição de PFK1 e vai ativar a frutose bifosfatase lá da via gliconeogênica. Por fim, nós vamos então ter um aumento da gliconeogênese. Então, resumindo, está aqui que eu estou falando para vocês, ó. Tudo que eu construí ali com vocês, todo o raciocínio está aqui, ó. Então, se eu tenho muito frutose 2,6-bifosfato, isso vai acarretar numa inibição dessa enzima, vai inibir gliconeogênese. Se eu tenho pouco dessa molécula aqui, ou nada quase, eu vou ter uma ativação dessa enzima que vai culminar em gliconeogênese. Então, a regulação é basicamente essa. Então, a última enzima de regulação da via que eu tenho para falar para vocês aqui é a glicose 6-fosfatase. Essa enzima aqui, ela é estimulada, ela é ativada por glicose 6-fosfato. Está vendo aqui, ó, uma alta concentração de glicose 6-fosfato induz a ativação dessa enzima, que vai levar à liberação de glicose. Então, qual é a função da glicose 6-fosfatase? Remover o fosfato que estava nessa molécula e liberar essa glicose. Lembra o que eu falei que acontece lá no retículo endoplasmático, que eu falei lá no início, que eu demonstrei o mecanismo? Pronto, é essa enzima aqui, a glicose 6-fosfatase, que está presente apenas em fígado, células do epitélio intestinal e algumas células do córtex renal. Do mesmo modo que a glicose 6-fosfato induz a ativação de glicose 6-fosfatase, ela vai induzir a inibição da hexocinase, então induzindo gliconeogênese e inibindo a glicólise. Então era isso. Se ficou com qualquer dúvida, pode me escrever, tá? Pode escrever aqui nos comentários, ficarei bem feliz em respondê-los. Aqui estão as referências que eu usei para essa aula. O livro de Bioquímica Clínica do professor Wagner Jesus Pinto, o livro de Bioquímica do Leninger e, por fim, o livro da professora Anitta, juntamente com o professor Baiardo, que é o livro de Bioquímica Básica. Certo, pessoal? Beijos, abraços e até!